Bom dia. Vamos começar agora o julgamento da técnica de enfermagem. Relembrando o caso aconteceu, o incidente trata-se de uma bebê que caiu de uma incubadora em uma maternidade em Belém do Pará. O caso traz responsabilidade para a técnica de enfermagem que prestava os cuidados durante aquele turno numa UTI neonatal. Os vídeos do local mostram que, após prestar os cuidados da criança, a técnica tranca apenas uma das duas portas da incubadora e a criança, ao rolar, cai de uma altura de 1,40 m. No caso, a médica vê o acontecimento, resgata o bebê e a entrega para a técnica de enfermagem sem prestar socorro. A mãe, no mesmo dia, ao fazer a visita, perguntou sobre os ferimentos da filha e foi informada que nada havia acontecido. Então, antes do caso de começar, gostaria de que passasse o vídeo do acontecimento. Gostaria de chamar para depor a ré, técnica de enfermagem. Você declara falar a verdade, somente a verdade, e a mentira pode ser punida nessa casa? Sim. Então, deixo disponível agora para advogado de acusação e, posteriormente, de defesa. Muito obrigada, meritíssimo. Boa tarde a todos, ré, júri, juiz. Começaria primeiro perguntar para a ré qual é a carga de trabalho, qual é a sua carga de trabalho semanal? Você costuma trabalhar em outros hospitais, além desta instituição que estamos averiguando o caso? Boa tarde, eu costumo sim, eu trabalho 3 unidades, acredito que chega a 60 horas. Entendi. Uma carga bem extensa. E imagino que você esteja cansada, né? É bem óbvio que 60 horas não seja algo agradável, né? E você tem consciência disso, porque você sabe que até atingir uma certa hora, isso afeta também sua perícia, correta? Sim. Você sabe que imprudência é um caso muito sério. E perícia você tem. Agora, imprudência é o que você ignorar este acontecimento, exceder os casos, e a própria resolução 564 de 2007 impõe que as classificações das penalidades para isso, né? Que vai de leve até gravíssima. E eu considero, neste caso, um acontecimento grave, de classificação grave, porque por exceder esse tempo de trabalho pôs em risco a vida de uma criança, ainda mais recém-nascido, que já está mal ou bem, não é uma criança saudável completamente, então a criança teve alguns resquícios que está até hoje enfrentando sobre essa imperícia, que seria sobre os traumatismos que ele vem enfrentando, o acompanhamento neuropediátrico. Então, é bem complicado quando a senhora, infelizmente, ignora esse tempo de trabalho enfim, e acaba acontecendo uma coisa dessa, né? Acho que finalizo por aqui. Advogada de defesa. Pode começar. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de perguntar para minha cliente se as ações em relação ao cuidado do neonato estavam focadas nela
ou se estava sendo sobrecarregado alguém. Se estava sendo ela sobrecarregada pelas atividades, ou se havia um equilíbrio entre as ações entre a equipe. Boa tarde. É muito difícil para mim estar falando sobre isso também. Na época, eu estava muito sobrecarregada, porque faltavam muito técnicos de enfermagem, assim também, como alguns tinham sido mandados embora, eles acabaram não recontratando. Então, eu estava muito sobrecarregada, eu quase não tinha contato nenhum com a enfermeira que me supervisionava, inclusive os médicos quase não apareciam lá. Então, eu me sentia muito sobrecarregada. Então, gostaria que seja registrado que não havia, nem segundo as imagens mostradas, nem pelo relato da Ré, que não havia profissionais necessários presentes, segundo o Sistema de Classificação de Pacientes, do artigo 3 da Resolução COFEN 543, de 2017, que indica que 52% do personal deve ser de enfermagem, e não somente deixar as ações e o cuidado focados no técnico. Depois do ocorrido, foram feitos exames nessa criança? Só foram feitos após a mãe descobrir o que tinha ocorrido com o bebê. Fora isso, o hospital ele não se propôs, nem os profissionais que estavam acima de mim, que poderiam encaminhar aquele bebê para algum exame, na hora eles não fizeram isso. Só fizeram quando a mãe soube por outra pessoa que estava lá, e aí o hospital encaminhou para tomografia e tudo mais. Mas no momento, eu que fiz o que eu pude ali, nas imagens até mostram que eu peguei. É muito difícil para mim, porque eu relembro tudo, aquela situação me marcou. Eu lembro que eu peguei, eu dei banhozinho nela, eu fiz tudo o que eu podia dentro das minhas condições como técnica de enfermagem fazer. Não era minha função fazer um encaminhamento assim desta forma e avisar a família. Então, o hospital sim encaminhou o bebê para fazer os exames, mas não no momento em que era necessário. Então, também gostaria que seja registrado que a profissional, ela fez o que estava dentro das suas capacidades, mas não podia ultrapassar aquilo estabelecido na lei do exercício profissional dela, que estabelece que a técnica, ela não pode passar essas informações, tem que ser passadas por um profissional responsável, naquele caso, enfermeiro, médico, fisioterapeuta. E também que foi feita a tomografia, como estabelecido na resolução número 7 de 2010, no artigo 20. Encerro a minha palavra. Obrigado. Agora eu vou chamar, então, a representante da instituição para fazer o depoimento. A Ré fica disponível para possíveis esclarecimentos. Representante, você declara falar a verdade, somente a verdade, e a mentira pode ser punida nessa casa? Sim. Obrigada, então, com a palavra. Obrigada, meritíssimo. Eu sou advogada da instituição e gostaria de reforçar que todos os procedimentos necessários e a tomografia foram realizadas após o ocorrido. Os profissionais presentes tinham conhecimentos sobre as técnicas de atendimento médico e, mediante ao caso, de se prestar assistência médica e psicológica necessária para a família até a alta da paciente. O hospital ainda reforça que cumpriu todos os regulamentos e todas as atitudes cabíveis foram tomadas, e atualmente os pais estão em processo de indenização devido à situação, e o hospital está fornecendo todas as informações necessárias para a resolução desse caso. Muito obrigado. Alguma dúvida em relação a advogados de acusação ou defesa? Eu gostaria de falar, por gentileza. Pode falar. Gostaria de perguntar, advogado da instituição, se a incubadora tem garantia de trazer excelência na sua atuação. Sim, todos os equipamentos são feitos manutenção periodicamente e trocados após a validade ou der algum problema. E a instituição se comprometeu em auxiliar a família logo após o ocorrido?
Sim, a equipe médica segue os protocolos regidos pelo nosso Estado e pelos protocolos é dever da médica passar as informações para os responsáveis pela vítima e realizar os procedimentos de socorro, onde todos os profissionais tinham esse treinamento. Entendi. Sem mais considerações. Gostaria de fazer um reforço, né, em relação à fala da representante da instituição, que apontou que a responsabilidade de passar as informações não era da técnica de enfermagem, logo não há cabimento para acusação de omissão do ocorrido, já que não cabia a ela, segundo a lei e segundo os próprios protocolos da instituição, notificar a família sobre o ocorrido. E gostaria de perguntar à representante se todos os profissionais, técnicos, enfermeiros, médicos e fisioterapeutas foram indicados sobre o que fazer após o evento, após a queda da criança. Sim, reforço que todos os profissionais seguem os protocolos regidos por lei nesse país. Certo, então atentemos-nos também que todos foram orientados. Não houve nenhum profissional que não soubesse que tinha que ser passado à mãe e, infelizmente, nenhum daqueles que poderia falar atuou de maneira correta. Então, não deveria ser julgada apenas a técnica de enfermagem, mas sim toda a equipe que estava presente e responsável pelo caso. Protesto. Gostaria de protestar sobre esse fato. Prossiga. Eu gostaria só de deixar claro aqui que pedir para registrar que sim, a técnica de enfermagem tem um direito pelo Código de Ética de falar algo que ache considerável e que considere casos de vida ou morte, mesmo que os superiores não concordem. Isso é um direito da profissional e da pessoa. Peço direito à resposta. Pode falar. Solicito que seja apagado do registro a fala da advogada de acusação, já que a ré, ela se ateve à lei, e é isso que estamos defendendo hoje aqui, sobre, segundo a lei, o que deve ser feito ou não em relação ao caso, como punir o ocorrido. Então, não cabe esse relato, já que a técnica seguiu o código, a legislação sobre a sua profissão. Ela não poderia ultrapassar os limites daquilo que é estabelecido. Obrigada. Protesto negado. Peço que retire dos autos a fala da advogada de acusação. Eu vou passar agora, então, a chamar a testemunhar a mãe da criança que está acusando. Então, você promete falar a verdade, somente a verdade, e que a mentira pode ser penalizada nessa instituição, nessa casa? Sim, eu prometo. Então, disponível para advogadas de acusação e defesa. Gostaria de dar a palavra, por favor. Pode falar. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de perguntar como que foi o dia, quais foram as suas impressões naquele dia do ocorrido. Nesse dia, para mim, seria mais um dia comum, um dia que eu estaria no hospital mais uma vez, cuidando da minha filha, um processo que eu já estava levando por 2 meses. E naquele momento eu saí para almoçar com meu marido, de costume bem perto do hospital, porque a gente não queria ficar muito longe dela. E depois do almoço, quando eu retornei, eu percebi que já não estava igual como nos outros dias, nos dias anteriores, porque tinha muitos profissionais de saúde em volta da incubadora, eu sabia que minha filha estava lá, e eu não conseguia entender o porquê. Eu cheguei perto para ver como que estava a situação, e minha filha estava no colo da técnica, e eu queria ver como ela estava, pegar, dar um abraço, que eu sempre gostava de fazer, por conta da saudade também, né, do tempo que a gente passou distante. E ela não queria me dar, parecia que estava recusando, ela não me falou isso, mas nas atitudes eu percebi que ela estava segurando ela, não queria deixar para ela como falei que era de costume. E quando eu consegui ver, minha filha estava com o rosto
muito diferente, tá vermelho, roxo em algumas partes. E foi nesse momento que eu questionei a técnica, o que tinha acontecido. Nesses momentos de questionamento, a técnica se mostrou proativa, te amparou em todos os sentidos? Não, ela não me explicou o que tinha acontecido. E eu falei, não tem condição da minha filha estar desse jeito do nada. Ela falou assim, não, mãe, é que ela pode ter batido a cabeça na incubadora. Mas pra mim não faz sentido ela ter batido, porque é muito próximo, não podia estar do jeito que estava, se fosse só batido na própria incubadora. Aí, nesse momento, eu perguntei para as outras pessoas que estavam na sala o que tinha acontecido, para os outros profissionais, e que me responder. Eu comecei a falar alto para ver se alguém me respondia e nada. Aí, depois, eu me direcionei diretamente para a médica, que estava na sala, e ela também não me falou o que tinha acontecido. Como você ficou sabendo do ocorrido, o real, que realmente aconteceu? Eu estava desesperada, andando pela sala. Foi quando uma outra mulher que estava lá, eu imagino que ela seja mãe de uma criança também, mas ela chegou para mim e falou assim, olha, a sua filha caiu da incubadora. Entendi. Então a técnica mentiu para você, né? Houve uma negligência ali. Ninguém queria falar a verdade, queria falar outras coisas, como se eu nunca fosse desconfiar, né? Então, realmente, houve uma negligência nesse momento, uma omissão, e seu sentimento em relação a isso, para finalizarmos, foi como? Nesse momento, eu me senti muito vulnerável, porque aquilo era o lugar que eu deveria estar protegida. E eu queria ter confiança no hospital, mas naquele momento tudo desmoronou. Quando eu soube da notícia, parece que eu não conseguia nem sentir o chão de tão nervosa que eu estava. E hoje eu tento melhorar, né? E tentar confiar nos hospitais, até porque a filha precisa de acompanhamento. Entendi. Sem mais perguntas. Então, só para reforçar, a senhora ficou sabendo do ocorrido por outras pessoas, né? Não pelos profissionais. Sim. E como a senhora testemunhou agora, havia muitos profissionais ao redor do berço quando você chegou ao hospital, né? Sim. Gostaria que fique registrado que, segundo o depoimento, havia outros profissionais presentes que tinham, sim, o respaldo por lei para apresentar o evento, para explicar o que tinha acontecido, e que nenhum deles se mostrou aberto para falar sobre isso. Não somente a técnica, que inclusive tentou, da melhor forma, passar para a mãe, mesmo que não lhe coubesse. Gostaria de perguntar também se, antes desse evento, você tinha alguma queixa em relação aos cuidados oferecidos pela técnica. Eu não sei especificar, mas teve um dia que eu cheguei no hospital, percebi que a minha filha estava engasgada e eu acionei as pessoas que estavam lá. Eu não me recordo quem fez o primeiro atendimento, mas eu sei que aconteceu esse episódio. Sim, mas em relação à técnica em específico, a senhora não se lembra, correto? Não me lembro. Então, não há nenhuma queixa anterior do comportamento da profissional? Não, normal. Ok. Então, gostaria que fique registrado de novo, já que se tornou a pauta principal, né, que haviam outros profissionais e que não somente a técnica seria responsável por isso. Eu encerro a minha fala. Sem mais considerações, então, né, considerando as penalidades do COFEM e COREM, que a técnica pode sofrer advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional ou cassação do direito ao exercício profissional, sendo esse último a responsabilidade do COFEM. Devemos considerar os fatores atenuantes, né, que a técnica recebeu coação de outros profissionais, e como fator agravante, né, a omissão da técnica no caso. Mas a decisão agora está com o júri, estarei me reunindo com eles e volto em 5 minutos para o veredito.